Agora não pegou nem eu nem a Josi, né? Não tem problema. Mais longe um pouquinho, isso. E eu me A afasto gente dá um pouquinho. jeitinho. Vamos lá. Vamos lá. Então lá. Bom, pessoal do Facebook, já estamos de volta aí. Eu espero que esteja no mesmo, eu tenha entrado na mesma página. Se não foi, me desculpem. Então, o relacionamento na vida 2, ele é complexo por causa disso. Tá certo, não tá, Josi? Tá sim. Já tem gente aí chegando com a gente. Então, ele é complexo porque há uma expectativa, acho que tá voltando. É o Zé Branco tá aí com a gente. Achou, obrigado, já me achou de volta aí. Então, a questão há uma expectativa muito complicada porque o marido quer encontrar a mãe dele. Que, olha, Josi, é uma mulher completamente estranha para a esposa. Veja, a esposa não conhece a sogra direito. E quando a esposa e a sogra não se caçam? Você já pensou que balaio de gato, que acontece na maioria das vezes? Que o marido procura a mãe na esposa, né? Ele vai escolher a sua companheira de acordo com a imagem que ele tem da mãe dele. Da mãe dele. E aí, quando nora e sogra não se caça? Pois é, imagina Eu que não tenho nada confusão. daquela mulher, não. Mas tem. E outra coisa, quanto mais a gente critica uma pessoa, mais dela a gente tem, né? É o que o Freud chamou de projeção, né? Ele diz assim, quanto mais, eu gosto muito dessa frase de Freud, eu repito sempre que posso. Quem muito fala, o tolo fala, o sábio cala. Quanto mais Paulo fala de Pedro, mais eu sei, Pedro fala de Paulo, mais eu sei quem é Pedro, menos eu sei quem é Paulo. Então, a implicância da nora, aliás, eu tenho uma paciente que é assim, a implicância da nora com a sogra significa que ela tem muito da sogra nela. Ela implica com aquilo que ela tem e que a incomoda, e que ela gostaria de retirar dela. E prova de que ela tem a sogra é que ela casou com o filho da sogra. Então o marido só escolheu ela porque ela se parece com a mãe dele. Esse é o ponto. Então o Lázaro vê em você, Dona Santinha. O olhar dele sobre a Dona Santinha é a Josi. Então em algum momento, na infância dele, no que a gente chama de complexo de Édipo, ali aos 4 anos, 4, 5 anos, a imagem que ele construiu da mãe é a imagem que ele vê em você hoje. E aí, como a impressão era pessoal, o Sérgio já acha que é a Viviane. Ele viu na Viviane a Dona Santinha. E aí, você perceber mais um dos seus cunhados, vai ver outro. E assim por diante. Então, assim, mas se o filho casa com a mãe, por que filhos casam com mulheres diferentes? Então você vai ver que... Porque as visões são diferentes. São diferentes, né? Porque ele tem impressão diferente da mãe. A mãe não é daquele jeito. Ele vê daquele jeito. É diferente. Então você vai ver, às vezes, um irmão que é casado com uma mulher agitada. O outro que é casado com a mulher calma. O outro que é casado com a mulher temperamental. O outro que é casado com a mulher intelectual. Então, que mãe é essa? Não, é que cada um viu a mãe daquele jeito. Pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que quem é casado com a mulher caseira é o filho mais velho. Que quando ele tinha 4 anos, a mãe se dedicava exclusivamente ao lar. No entanto, quando ele fez, 8 anos, a mãe começou a trabalhar fora. Então o irmão dele, que nasceu 4 anos depois, quando a mãe vai trabalhar fora, ele está com 4 anos. Complexo Então a mãe desse segundo irmão é uma mãe que trabalha fora, que é autônoma, que não é aquela mãe do lar. O terceiro irmão, quando tinha 4 anos, a mãe estava numa crise de relacionamento com o pai, largou o pai. Então esse terceiro irmão já buscou uma mulher que não é muito apegada à família, para largar daqui para ali. O quarto irmão, quando completou 4 anos, a mãe tinha se convertido para uma igreja. Aí eles vão procurar uma mulher religiosa. Olha que maluquice é a vida, o ser humano, né? E aí, então, os relacionamentos vão sendo pautados em função disso. Em função de como o filho vê a mãe e como a filha vê o pai. Uma filha conheceu o pai era um alcoólatra. Quando ela tinha 4 anos, ela vai procurar um marido alcoólatra.
A outra, quando tinha 4 anos, o pai tinha convertido para a igreja. Era um religioso. Então ela vai procurar um homem religioso. Então é uma coisa muito doida. Vale muito o período complexo de Édipo. Agora, tudo isso pode ser revisto, José, a partir da análise. Então hoje famílias colocam os filhos na análise na infância. Então a mocinha de 14 anos fala, meu pai, por exemplo, é usuário de droga. Eu não quero casar com um homem usuário de droga. E aí ela começa a analisar cada rapaz que se aproxima dela, quais são as características dele, o que ele parece com o pai dela, e aí na análise, na relação dela com o terapeuta dela, ela vai levar para o consultório, eu estou namorando, conheci um rapaz assim, 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 que tem isso, aquilo, outro, e aí o terapeuta, o psicanalista, o bom psicanalista, a boa psicanalista, vai dizer, mas esse rapaz não se parece com o seu pai? Você não me diz que você não gosta disso do seu pai? E aí ela vai ficar atenta. Uma paciente mirim, né, que eu tenho, tem tempo que eu não a vejo, ela tem 16 anos, 17 talvez. Aí ela disse assim, doutor, por que que todos os meus namorados são dependentes? Aí quando dizer que ela fala, parece que ela teve uns 50, né? Mas é novinha. Então ela teve, na verdade, teve 3 namorados. E ela desde novinha namora sério. Tem gente que tem essa vocação para namorar sério, que para eles não querem farra, né? Eles querem realmente relacionamento. E ela desde novinha. Aí ela falou, o primeiro era dependente químico, usava maconha, dependente de maconha. Aí eu terminei com ele por causa disso, ela já fazia análise. O segundo era alcoolista, bebia até cair. Aí eu terminei com ele. Agora eu estou namorando o terceiro, esse é dependente de mim. Não uma carência, tudo ele vem chorando e pergunta onde eu estou, quando é que eu vou ver. Então eu percebo que esse também é dependente, só que ele é dependente de mim. Menos mal, ele não é dependente do álcool, não é dependente da maconha, mas ele é dependente afetivo. Por que eu só procuro o homem independente? Aí eu disse assim, como é que é o seu pai? Aí ela regalou o olho. Bom, então você já sabe por que você procura homem dependente. Agora você tem que avaliar a dependência até onde você quer que ela vá, né? O dependente afetivo talvez seja melhor do que o dependente da maconha, porque o dependente do álcool. Então, ali ela pôde rever. Olha só a lógica dela. Por que que eu só atraio homem independente? Se fosse outro, dizer assim, por que que eu tenho o dedo podre? Só atraio gente que não presta. Olha que conceito nebuloso, confuso, turvo. Não, por que que eu atraio só homem independente? Ela poderia dizer, por que que eu atraio só homem trabalhador? Por que que eu atraio só homem empreendedor? Por que que eu atraio só homem violento? Por que que eu... Enfim, né? Então aí o relacionamento no namoro, ele está ligado ao relacionamento com o pai e com a mãe. Isso leva ao segundo tipo de relacionamento. O primeiro é com os pais. O segundo é entre irmãos. A confusão que é relacionamento entre irmãos. De novo aí o complexo de Édipo. De novo aí a imagem da diferença. Os irmãos que querem dominar a família. Porque até então, alguém tem o fálum dessa família. Alguém tem o cajado. Né? Quem é cristão aqui vai lembrar, na Bíblia, no Antigo Testamento, o Isaac, né? O Isaac, acho que é Isaac, que tinha o filho Jacó e o filho Esaú. E aí os dois disputavam o cajado. Quem ia herdar do Isaac a liderança da família, a liderança das tribos. E quem deveria herdar, pela lógica, porque eles são gêmeos. Esaú e Jacó são gêmeos. Mas Jacó é tão azarado que ele nasceu por último. São gêmeos, mas não nascem os dois juntos, abraçados. Teve que primeiro. Isso, então acaba que o primogênito é quem nasce primeiro. E aí o Esaú é que seria o primogênito. Mas aí Jacó, que o nome significa aproveitador, ele negocia com Esaú, ele compra do Esaú a liderança da família. Então o pai está cego, ele envolve a mão em pele de carneiro para que o pai pense que é a mão de Esaú, porque Esaú era pastor.
que era a mão de Esaú que ele estava abençoando. E quem ele abençoasse seria o novo chefe da família. Então, na época dos hebreus, isso era claro. Só que hoje não é, né, Josi? Por exemplo, você tem o Lucas, tem mais alguém? Tu só tem o Lucas, né? Eu só tenho ele. Tudo bem, não tem jeito, então o Lucas automaticamente é o herdeiro. Mas vamos supor, eu tenho 5 filhos. Uhum. Quem vai ser o chefe da família? Então fica isso em aberto, entendeu? Essa coisa de ficar... Eu sou filho de uma família de 7 filhos. Quem vai ser o chefe? Diz a tradição que é o primogênito, que sou eu. Uhum. Mas essa tradição pode ser quebrada, até porque o que Caim fez com Abel? Matou ele, e aí assumiu a liderança. Jacó tomou a liderança de Esaú, então isso pode mudar. Então esse conflito aí para o poder, e isso é inconsciente, a pessoa não percebe. Pode ser que quem está me ouvindo vai dizer, mas eu nunca pensei em ser chefe da minha família. Isso é inconsciente. E aí os irmãos começam a querer mandar um no outro. Então, esse mandar, o mais velho quer mandar no outro, no mais novo que ele, o segundo quer mandar no terceiro, o terceiro quer mandar no quarto, e fica querendo mandar. E mais do que isso, a gente fica querendo interferir na vida deles. Então, o pai e a mãe, às vezes, têm o equívoco de dizer assim, ó, quando eu não estiver em casa, obedeça seu irmão. É. Quando a gente faz isso, a gente cria um problema na família. A gente não pode dizer isso. Por quê? Porque quem manda ali até então são os pais. E aí criamos uma rivalidade entre os irmãos. E aí o irmão começa a querer ditar para o outro o que ele acha que é certo. Então arrumou uma namorada e o outro não aprova a namorada e torce o nariz. Arrumou um emprego, o outro não aprova e torce o nariz. Porque um trabalha de carteira assinada, o outro quer trabalhar por conta própria. E aquele trabalho de carteira assinada, acho que o certo é trabalhar por conta própria, porque de carteira assinada, porque tem um emprego fixo. Tem uma pergunta aqui, Heloísa, vou só te interromper. Diga lá. Nossa amiga Yara, né? Olha as perguntas da Yara. A Yara está perguntando aqui, podemos dizer que o filho ou a filha, né, que tem o cajado se torna um controlador e mais tarde um bom empreendedor? Um bom líder? Sim, o negócio é ter esse cajado e conduzir ele. Realmente, o controlador é normalmente quem herda o cajado. Não é o mais velho. Uhum. Não é o mais velho. Entendeu? Agora, porque Existem famílias que o caçula pode é incrível. Esse o caçula, ele né? dá esse golpe e pega. Eu atendi uma psicóloga, uma paciente, que ela é psicóloga, que a mãe morreu, ela tinha 2 anos. E a mãe dela, uma coisa muito maluca, botou o mesmo nome nela. Acho que eu até já falei isso aqui. Não. É até um nome diferente, eu não vou falar porque né, pode ser que a pessoa vai identificar. Mas vou inventar um nome difícil, tipo... sei lá, Helenita. Uhum. Helenita já é um nome difícil de ter. Diferente. Você conhece Helena e tal, mas Helenita já é um negócio diferente. Aí, Helenita Gonçalves Coelho, por exemplo. Uhum. Aí ela botou na filha, Helenita Gonçalves Coelho II. Olha que coisa maluca. Ela botou na própria filha o nome dela e colocou segundo. Uhum. E aí, ela morreu com 2 anos. E essa filha caçula herdou o nome dela. Sabe o que acontece até hoje? No Dia das Mães, os irmãos mais velhos reúnem-se e homenageiam a filha mais nova, a irmã mais nova. E dá presente do Dia das Mães para ela. Aí você fala, mas é só porque o nome. Não. Ela tem uma posição de domínio sobre os irmãos. Os irmãos se aconselham com ela. E olha qual é a profissão dela, psicóloga. Então ela já se aprimorou intelectualmente para atender as expectativas dessa família. Então ela herdou o cajado, apesar dela ser a caçula. Então tem esses casos assim. No caso dela, qual o problema? É que eu falei com ela, você virou a sua mãe. Você virou a Helenita. Na verdade, você não é a Helenita segunda. Você é a Helenita. Bom, se você é a Helenita, cadê a Helenita segunda? Então ela abriu mão da vida dela para viver a vida da mãe. É como se os irmãos tivessem entendido, vamos assim, se minha mãe colocou o nome dela na minha irmã... Definiu que ela é a porque herdeira. ela confiava na minha irmã para tomar conta da gente. Isso aí. Esse foi o raciocínio inconsciente dele. E ela vestiu a carapuça. E o irmão que herda o cajado,
ele já começa lá, logo na infância, Josi, ele já começa a trabalhar cedo, ele ajuda muito em casa. O que ele ganha é para a família. Ele se preocupa com os irmãos. O irmão que não quer o cajado, aspas, todos querem. Mas aquele que não tem, teoricamente, a vocação para ser o herdeiro, o que ele ganha, ele gasta tudo. Tá nem aí para os irmãos, é rebelde. Embora na rebeldia dele, ele também quer o cajado. Todo mundo quer. Mas quem herda de fato é aquele que demonstra competência quando ele se preocupa com irmãos. Irmãos mais novos sustentam irmãos mais velhos, arranjam emprego para eles, porque como são bons, como diz a Yara, como eles são empreendedores, são fáceis de conseguir emprego, montam negócio e dão certo. Eu conheço uma família que o cara montou uma empresa e ele emprega todos os irmãos nessa empresa. E ele não é o mais velho. Ele não é o mais velho. Todos os irmãos são empregados dele. Então, quer dizer, é uma pessoa empreendedora. Agora, qual é o problema, Josi? Quando você passa a ser o pai, você deixa de ser o filho. Quando você passa a ser a mãe, você deixa de ser a filha. E isso é uma solidão desgraçada. Pior, você está no papel equivocado. Porque, na verdade, Josi, ninguém herda o cajado. Esse cajado é enterrado com os pais. Você vai ter o cajado da sua família, não é não? Quando você casa. Cada um tem o seu. E tem filho que é tão apegado ao cajado que ele não se casa. Fica com os pais até os pais morrer, para ter certeza de que ele vai pegar. Dele. Ele não quer criar uma nova família, ele quer ser dono daquela família. Então, olha como é que é complexo o processo. E isso no relacionamento entre irmãos é uma loucura. Caim matou Abel. É onde são os conflitos, né, de família. Esaú traiu Jacó, Jacó traiu Esaú. Mas também tem aqueles... Pegaram José e tentaram matar o José. Mas também tem aqueles que querem herdar o cajado, constrói a sua família, né? Mas quer mandar as duas. Ainda quer isso, dar o cajado quer ter as duas. E aí ele se sobrecarrega. Aí vem o estresse. Aí vem a dificuldade de relacionamento. Ele nem consegue manter um relacionamento saudável com os irmãos. Porque os irmãos não o reconhecem, já que ele é um estrangeiro ali. Porque ele já tem a família dele. E a família dele sente a falta dele. E se ele continua, ele corre o risco de não ser reconhecido pela própria família. Então, ele, na verdade, quem muito quer, nada tem. Nada tem. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tomou para si, duas, que ela tomou para si o cajado. Então ela tem a família dela e tem a família dos pais, dos irmãos. Então uma delas, por exemplo, as duas moram no exterior, são minhas pacientes. Uma mora na Europa, a outra mora nos Estados Unidos. Então a da Europa, por exemplo, ela sustenta o pai e a mãe, paga a enfermeira cara para o pai, mantém a casa, comprou a casa onde mora a irmã com o cunhado encostado. Então ela carrega a família toda nas costas. E sabe o que acontece essa família? Não tem consideração com ela. E então ela recebe de volta por esse investimento pesado, porque ela não tem vida pessoal. Ela não se dedica a ela. O que ela ganha, ela trabalha, faz hora extra, se mata para poder dar conta dessa família aqui no Brasil. E ela recebe de volta o desprezo deles, a ingratidão. E o outro caso lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Essa dos Estados Unidos chegou a ponto de receber em casa lá a irmã e a sobrinha e a avó. Ela pagou a passagem das três e de volta do Brasil para os Estados Unidos. As três ficaram passeando lá durante 2 semanas e ela trabalhando. Porque lá eles trabalham pesado. Né? Brasileiro que vai lá para fora não fica pensando que é romântico, não. Os caras trabalham na faxina, é cozinheira, cuidador de idoso, é coisa assim. É carpinteiro, é montador de móveis, é trabalho pesado. Ninguém vai para os Estados Unidos para ser médico. Ninguém vai para os Estados Unidos para ser psicanalista. A pessoa vai para pegar no pesado. É trabalho que o norte-americano não quer, que o europeu não quer. Então ela lá dando duro. Aí diz ela que a neta, a sobrinha dela, que também é afilhada, estava mexendo alguma coisa lá que estava estragando na casa dela. Falou: fulano, não faz isso não.
Aí a menina falou um desaforo para ela. Quem é você para falar assim comigo? Falou com a madrinha, com a tia. Aí ela falou, eu sou sua tia. Você não pode falar assim comigo. E nisso a irmã foi chegando, a mãe. Aí ela pensou, agora a menina vai ter que se ver. Aí a mãe chegou e falou, olha, por favor, respeite a minha filha. Não fale assim com ela. Aí ela ficou surpresa, porque ela achou que a mãe ia dar bronca na filha. A mãe deu bronca nela. E aí as duas começaram a discutir, e ela falou, você não tem direito, não é sua filha, você não pariu por você fazer isso, e não sei o quê, e deu uma bronca nela. E aí a mãe e a filha saíram para espairecer a cabeça, e ela ficou chorando em casa. Nisso chegou a avó, que é a mãe dela. Aí ela foi se queixar. Falou, minha filha, mas você tem que ver também que você não pode fazer isso. Né? Você não pode fazer isso, você não é mãe. E deu-lhe um sabão também. Então ela se sentiu desprestigiada pelas três. E aí ela veio para terapia chorando. E aí eu falei para ela, você não pertence a essa família. Você é estrangeira. Como eu não pertenço? Não, você é benfeitora. Veja, vocês estão no mesmo nível. Quando você subiu de nível, você agora é a pessoa que mora nos Estados Unidos, é a mulher que tem dinheiro, ninguém te vê mais como aquela, né? Então te vê como um caixa forte. Se telefonar para você é para pedir dinheiro emprestado. É para pedir, não é emprestado que não paga também, é para pedir dinheiro. É ou não é? É verdade, Luiz, agora que eu estou me dando é verdade. Quando eles ligam para mim é sempre para pedir alguma coisa. Para trocar o iPhone, para comprar um computador, para fazer um empréstimo, para comprar um carro. É sempre alguma coisa para pedir dinheiro. Então, você é uma benfeitora. Você não é dessa família. Um objeto. É um objeto. Entendeu? E o benfeitor, ele se afasta e desfaz os laços. Então, esse é o preço, Josi, do controle, do falo, do poder, de se dirigir uma família que não é sua. O que eu percebo é que na relação entre irmãos, é interessante a gente pensar o seguinte, ele é só o meu irmão. Eu não tenho nada a ver com a vida dele, com as escolhas dele, com as escolhas dela. Ela é minha irmã, eu a amo. O dia que ela precisar de mim, eu estou à disposição. Mas eu não posso dar palpite na vida dela, porque a vida dela é dela. Quando a gente chega a esse nível de reflexão, aí a gente começa a melhorar o relacionamento com os irmãos. E é interessante que os próprios pais às vezes legitimam. Fala assim, bom, eu vou ver com o fulano para ver se ele concorda, né? E aí fala, fulano, você concorda? Não, mas por que você quer que eu concorde? Não, porque seu irmão pediu, não, mas é quem tem que decidir o senhor é meu pai. Eu sou só um filho. Eu não tenho que concordar ou discordar. O que o senhor decidiu, eu estou acatando. Então é importante devolver esse poder para quem é de direito, que é o pai e a mãe. Se ele está idoso, se ele está numa condição que precisa de cuidados, eu vou ajudar. Porque o pai e a mãe, José, eles não precisam nem levantar da cama. Lá de cima da cama eles mandam. Porque é uma liderança natural. Que vem desde a infância. Porque aquela mulher carregou cada um deles 9 meses na barriga, pariu os danadinhos. O pai sofreu humilhação, foi mandado embora, bateram nele, humilharam ele, mas ele sempre ficou quietinho para poder dar o de comer para os filhos. Então, a liderança dos pais tem que se manter. E enquanto os pais se mantêm na liderança, diminui o conflito dos filhos. À medida que os pais se encolhem, então você que é pai, você que é mãe, que tem mais idade, pensa bem, se você encolhe no seu poder de liderança, você provoca conflito entre os filhos, eles podem se matar ali. Então é importante que você diga, eu sou o pai, eu decido. Ah, mas o senhor tem 100 anos, tá, mas eu continuo mandando. Eu tô aqui com essa bengala, eu dou ela na sua cabeça se você não me obedecer. Eu falo com meus filhos, olha, eu posso ter 100 anos que eu vou continuar mandando. Né? E essa é a minha característica, eles sabem que eu sou assim, eu falo sério, não é brincando não. Vá mandar na família de vocês, na minha quem manda sou eu e sua mãe. Se você não quiser obedecer, ganha minha bengalada na cabeça. Então é importante porque, enquanto o pai e a mãe segura o falo, o pai ou a mãe, ou os dois, na maioria um ou outro, né? Às vezes o pai, às vezes a mãe não tem problema. Aí é uma questão tranquila. Mas à medida que um dos dois segura o falo, não tem por que os filhos brigarem. Porque um olha para o outro, olha para o falo está firme. Fala, não, então deixa eu caçar meu falo. E ele vai casar, vai arrumar família.
Porque o negócio é que às vezes o pai e a mãe faz assim, dá o falo e tira. Ah, você é o filho melhor que eu tenho, você tá dando o falo pra ele. Aí ele pensa que começa a brigar com os irmãos, você tira. Então, bom mesmo é os pais manterem o falo, para que os filhos tenham harmonia, quem tem mais de um filho. No seu caso, você tem um só, é mais fácil. Então, quem tem mais de um filho, para ter harmonia, é interessante manter o falo. É fácil, mas ele pode ser um acomodado também, achar assim, ó, o cajado já é meu. Pode ser. Pode ser. A coisa do filho único também é complicada. Mas sabe o que acontece? Tem sempre alguém rodeando. Tem sempre um primo, um funcionário. Quantos casos dos coronéis do Nordeste que o empregado é que herdou? Uhum. Ele tirou da mão dos filhos, era mais de um, e deu para o empregado. Então ninguém tem garantido não, entendeu? Uhum. O Lucas não está com dele garantido não, ele não fica esperto não, entendeu? Tem um neto, tem uns netos que vem, passa a perna no pai e pega. Né? Então, é um negócio que aí, enfim, hoje só deu pra gente falar de marido e mulher e filhos, só vou, né, irmãos? Colocar aqui mais um comentário da Yara. Ela diz que conhece uma família assim. A filha mais nova foi o apoio de todos os irmãos. Os sobrinhos nasciam, ela morava na casa do irmão, até a outra engravidar. Até hoje, já idosos, né, a irmã mais nova é preocupada para solucionar as questões dos irmãos. Ela não se casou e abriu mão da família dela, né? Ela é feliz assim e sente-se responsável por todos até hoje. Será que é feliz? Essa pressa em dizer que ela é feliz, só que já me incomodou você também. É só essa pressa aí que eu acho complicado. Ser feliz é um negócio complicado. Eu acho que ela se acomodou com a situação, ela foi... Qual é o nível de qualidade de vida dela, né? Tem uma série de coisas aí. Para ser investigado. Mas assim, ela é feliz assim? Porque o que acontece? Vivendo a vida do outro. O que acontece, tomando conta no do final das outro. horas, né? No fechar dos olhos, você vai se apegar ao Lázaro e ao Lucas, entendeu? Mas o Aloysio, que é seu sobrinho, você não vai lembrar dele, não. Infelizmente. A gente tem um vínculo com os irmãos. Sim. Se um irmão adoece, vai todo mundo ali. Já teve caso de fazer reunião. Eu sou de 7 irmãos, os 6 irmãos se reunirem, cada um dá uma cota e socorrer aquele, os 5, né? Socorrer aquele que estava embaixo. Mas, no frigir dos ovos, o vínculo é com o filho. Então, aquela tia solteirona, aquele tio solteirão, já tem até o termo de preconceito, você vê que é um termo diminutivo, né? Solteirão. Um amigo meu disse, por que me chamam de solteirão? Nunca vi ninguém dizendo, fulano ali casadão, né? É sempre solteirão, né? Que ele cuida dos pais. Mas ele é filho único e, enfim, é devotado aos pais. Mas você vai perceber, em família grande a gente percebe isso, né? Há um carinho muito grande da tia com o sobrinho, do tio com a sobrinha, mas na hora mesmo do vamos ver, é pai com filho. Prova disso é a questão patrimonial. Entendeu? Para quem que vai o patrimônio? É para os filhos. Dificilmente, com muita raridade, você vê ali agregar um sobrinho, né? Então é uma situação complicada. Agora, dizer que ela é feliz aí é outra história, precisa ver também, né? Estou dizendo que é obrigatório que a pessoa tenha família para ser feliz. Não. Ela pode ser feliz sozinha, morando sozinha. Agora, abrir mão da sua vida para viver a vida do outro, isso sempre é um processo neurótico, não é algo saudável. Não é algo saudável. Precisamos saber o caminho, né, que ela levou para isso, para depois dizer que ela é feliz. Isso. Vamos agradecendo, Aloysio, então, os nossos ouvintes. Tivemos problemas aí no Facebook, mas mesmo assim, nossa audiência, graças a Deus, permaneceu. Agradecer nossos ouvintes aí do Face, agradecer a você através do Rádios Net. Os ouvintes do Face quiserem nos acompanhar aqui na rádio, estamos aí no aplicativo, né, o Rádios Net. Você baixa o aplicativo e só sintoniza 98,5, Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves. É um prazer tê-los conosco. Tem a programação toda, sendo que na terça-feira, 8h15 da manhã, estaremos aqui. A partir de 8h15, temos o doutor Aloysio aqui
qualquer problema que der, né, com a internet, do Facebook ou com o Instagram, você pode continuar nos ouvindo através do Rádiosnet, Isso, né? Uma boa ideia. segunda opção, Segunda né, opção. pro ouvinte ter e não perder nada do nosso programa. E também durante a semana continuar com a gente. É um prazer tê-los aqui. Quero mandar um abraço para os amigos lusitanos aí, não só o Zé Branco, mas o Chico. Veja de onde que vem os nossos nomes, né? É lá de Portugal. Um abraço a todos os portugueses, Os amigos né? Nossos portugueses amigos aí. sempre aí, E, ligadinho olha, com a gente. eu quero dizer que eu ainda não fui a Portugal esse ano, em função da questão do problema de saúde da minha mãe, mas tão logo ela se restabeleça, ela está melhorando cada dia mais, eu vou, e aí ficar aí um tempo com o povo aí fazendo umas palestras, né? E em contato com os amigos portugueses aí, que eu amo muito. Portugueses, italianos, né? Um abraço, né, etc. a todos. Vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje. Luiz, podemos continuar com esse tema no próximo programa? Podemos, que aí a gente Porque eu tenta tenho avançar. uma dúvida muito grande no relacionamento, a partir do complexo de... Afeta a vida aí, no trabalho, com os amigos de trabalho, né? Afeta, com a Josi. sociedade. A gente vê tantas pessoas assim, difícil de se relacionar, né? De abrir o Afeta, leque sim. de amizades. Vamos falar um pouquinho Vamos, dessas pessoas. Sair relacionamento no trabalho. No trabalho, com os vizinhos mesmo, né? Às vezes a pessoa mora anos em um lugar e não tem relacionamento com ninguém. Mas, infelizmente, Júlio, não tem como a gente sair do relacionamento conjugal. Porque, veja bem, só uma pista aí pra gente começar a continuar na semana que vem. Por exemplo, um homem que tem dificuldade com o pai, um homem que foi abandonado, rejeitado pelo pai, ele vai ter dificuldade em obedecer patrões. Então ele vai ser um profissional insubordinado, insubordinável, em função da dificuldade de lidar com o comando. Um homem que foi muito castrado pelo pai, ele obedecia o pai Rígido. tudo, muito rígido. Ele vai ser um profissional de pouca criatividade, muita obediência, pouca criatividade. Então, aquele que é rebelde, pelo menos é criativo. O outro é obediente, mas não é criativo. Então, tudo isso a gente pode conversar aí sobre relacionamento aí, no trabalho, Então, com os vizinhos, nosso tá bom? encontro marcadinho, a próxima terça-feira terça-feira aí, continuação aí do nosso tema de relacionamento. Yara, pode ir preparando as próximas perguntas, viu? Nos vemos no sábado, né? No na sábado estaremos aula. juntos A aula aí. dessa semana foi adiada para sábado, por causa das fortes chuvas aqui no Espírito Santo. Então, ela não aconteceu dia 18, vai acontecer dia 25 de maio. Estaremos lá, as 3 turmas de psicanálise lá, em mais uma aula de psicanálise, da qual Yara e a Josi fazem parte, né? Tá bom? Graças Então, a Deus. nos vemos no sábado. Yara, um abraço aí, gratidão mais uma vez à Biofarma, gratidão também à comidaria, né? Já estamos no invadimos aí o horário espaço da comidaria. E Tá ó, bom? o cardápio já tá prontinho. lá. Maravilha, até água na boca. Tchau, tchau, até a Tchau. próxima terça-feira. Vamos ao... Deixa eu ver aqui para desligar. Tá difícil de... Tá difícil.